Olá, boa noite, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Vamos iniciando as nossas atividades da nossa aula de número 114 através dessa live nesta quarta-feira, o dia que o Senhor fez, 15 de junho de 2022. Para nós uma alegria muito grande, uma alegria muito especial poder estarmos com todos os nossos amados irmãos e aqui compartilharmos desse tempo abençoado que o Senhor nos tem concedido. Glória a Deus. Eu vou deixar aqui para os irmãos, deixa eu colocar aqui, ó, aqui, olha aí, que bênção. Material de divulgação do nosso curso de perguntas escatológicas para que os irmãos possam, inclusive, tomar nota, não é? Aqueles que desejarem, das nossas redes sociais e também poderem fazer aquisição. Vamos lá? Eu quero convidá-los aqui para uma leitura bíblica no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler o capítulo de número 38, porque esta leitura já ajudará também na contextualização da primeira pergunta que nós temos em nossa pauta para esta aula de número 114. Vamos lá? Ezequiel 38, a Bíblia diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, com todo o teu exército. Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E eu te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos comigo. Li aqui Ezequiel capítulo 38, do versículo de número 1 até o versículo de número 6, que é exatamente o texto que nós vamos utilizar para o embasamento relacionado à primeira pergunta que nós temos na pauta de hoje. Muito bem, o Tiago de São Paulo já está conosco. Deus abençoe os nossos amados irmãos, aqueles que já estão, aqueles que chegarão. E eu vou dizer para você que você pode tirar um print da tela, fazer a publicação aí no seu story, convidar os seus irmãos, amigos, não é? Aqueles que estão na sua rede social, através do aviãozinho que nós temos aqui, uma grande ferramenta, uma importante ferramenta também que o Instagram disponibiliza para que você possa compartilhar esta live. A nossa aula é de número 114 ainda, com a temática de perguntas escatológicas. Nós temos aqui diversas questões a respeito ainda do tema de perguntas escatológicas e nós vamos com esta pauta ainda na próxima live, quando estaremos encerrando esse circuito, né, de perguntas escatológicas, e estaremos iniciando então através de uma nova sessão. Vamos para as perguntas bíblicas, não é? Muito bem, SMR Oficina, boa noite, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Deixa eu ver aqui, Joana Nascimento, Deus abençoe, seja bem-vinda. Também Luiz Nai, Itaí, deixa eu ver aqui, Itaíca Cibele, né? Muito bem, seja bem-vindo, Deus abençoe a cada um dos irmãos grandemente, em nome de Jesus. Ciro, para que possamos já iniciar, não é? Iniciar a nossa pauta de hoje. Pai do Senhor, pastor Ciro, tudo certinho na bênção? Pastor Edson, tudo na bênção, graças a Deus. Maravilha, maravilha. E o senhor, como está? Eu estou melhor do que mereço, com certeza. Essa é a conclusão mais certa que eu chego. E tá muito frio aí? Rapaz, olha, eu vou falar a verdade para você. Eu estou hoje no estúdio aqui do CETADV, né? Deixa eu dar um giro aqui para os irmãos, ó. Tem novidade ali, ó. Ali no centro, ali, ó. Tem novidade ali, ó. Olha, rapaz. Recebemos aqui essa semana todinha
já desde segunda-feira, na verdade, o pastor Márcio Clauber, que veio de Natal para estar gravando as videoaulas do curso que nós estaremos fazendo o lançamento oficialmente na segunda-feira. Mas eu já deixei aí no story do CETADB uma palhinha, né? Nós vamos ter o lançamento agora do curso, que será certamente bastante importante para a nossa igreja, para a nossa liderança em nossas igrejas, especialmente aqueles envolvidos com a área educacional da igreja. E ainda no inicinho ali do mês de julho, aí nós teremos o pastor João Antônio conosco aqui novamente, onde ele também estará gravando as videoaulas de um novo curso que nós estaremos lançando também, visando já a área familiar da igreja. O fato é que será uma grande bênção. Vamos avançando cada dia. Agora à tarde eu mandei uma fotinha para você, que eu estava com o Márcio. Ele queria tomar um café, né? Ele quis tomar um café diferente. Eu vi que vocês estão sempre florescendo aí como palmeiras, né? Nada, de jeito nenhum. Aí ele estava perdido no caminho. Eu falei, rapaz, esse é o caminho, andai nele. Não, mas e apontei o caminho que ele devia andar. A Bíblia diz que o justo floresce, né? De fato, é isso aí. Então nós vamos indo. Nós vamos avançando. Mas é isso, meu pastor. Tem sido uma bênção. O pastor esteve com a gente aqui. A gráfica nos entregou o material já há alguns dias atrás. Ele gravou as aulas para este novo material que nós estaremos fazendo o lançamento na segunda-feira. Porque, na verdade, o feriado que nós vamos ter amanhã acaba por atrapalhar aquilo que nós estamos pretendendo na divulgação. Mas está tudo pronto para que nós possamos fazer, então, oficialmente esse lançamento na próxima segunda-feira. Vai ser uma benção, não é? Os irmãos aqueles que acompanham o CETADB podem estar atentos, e nós vamos colocar a divulgação ainda amanhã do horário que estaremos realizando este trabalho, e vai ser uma benção. Pois bem, meu pastor, eu estava dizendo aqui para você... Pode falar. Eu estou gostando que o pessoal está animado aí, ó. E agora tem essa opção de, além do coraçãozinho, pode subir o foguinho aí, ó. Tá subindo. O pessoal pentecostal tá fazendo o foguinho subir aí, ó. Olha aí, que benção. Olha aí, saudações desde o Peru. Não é foguinho de São João, não. Isso é foguinho, fogo pentecostal. Fogo santo dos crentes. Deixa eu pegar aqui o nosso irmão, deixa eu ver quem é que está aqui. Desde o Peru, o irmão mandou a saudação aqui. Correu o nome dele, irmão Manuel, Deus abençoe, nosso companheiro. Fala aí, meu pastor, de que cidade o irmão está nos acompanhando? Aí do Peru. Nós temos curso, né, em Puerto Maldonado, que eu me lembro agora, e também nós temos uma igreja que nós atendemos ali. Inclusive, os irmãos vêm de Puerto Maldonado, aproximadamente 800 a 900 quilômetros da fronteira, para buscar o material do curso de teologia na fronteira. Que benção. Mas cadê? O irmão Manuel, dá a dica pra gente aí. Qual é a cidade que o irmão está no Peru? Moisés Nascimento, esse é de Vitória, no Espírito Santo. Hamilton de Goiás, Deus abençoe. Eliseu Veiga de Teresina. E o Manuel está aprendendo muito, mas qual é a sua cidade, irmão Manuel? Fala aí para mim. Que eu vou dizer aqui a cidade onde o irmão está assistindo a esta aula. Pronto, vai escrevendo lá. O Moisés diz que vai finalizar o bacharelado de teologia esse mês. O Jackson é de Jaçanã, Rio Grande do Norte. O Tiago Guima, Fortaleza. Olha aí que benção. Luzinópolis, Tocantins. Maravilha, olha aí. Ó. Sou de Rondon do Pará, o Jefter. O Jonatas, aí, ó. Apucarana presente. Olha aí, o irmão Manuel é de Porto Maldonado. Porto Maldonado é que eu estava fazendo referência aqui. Deus abençoe, irmão Manuel, lá de Puerto Maldonado, no Peru, Campo do Meio, Minas Gerais. Olha, os irmãos estão chegando, vai ser benção. Eu estava dizendo aqui, pastor Ciro, que nós temos uma sessão com 3, 6, 9, 12, 13 perguntas ainda remanescente da temática de perguntas escatológicas. Então, nós teremos esta live, e mais a próxima, que será a nossa aula de número 115, e vamos finalizar esta pauta aqui de perguntas escatológicas e vamos entrar nas perguntas bíblicas, já a partir da aula 116. Muito bom. Jacareacanga do Pará, Filemon Luz, nós temos um núcleo lá em Jacareacanga. Cabo de Santo Agostinho, é ali na Grande Recife, né? Irmã Tereza Mari Silva.
Pois bem, meu pastor, eu li o texto de Ezequiel, capítulo 38, vamos iniciar aqui na nossa pauta. Os irmãos todos sintam-se muito bem-vindos, abraçados por todos nós aqui do CETADB, pelo pastor Círio, que está conosco desde Niterói, no Rio de Janeiro. Eu li o capítulo 38 de Ezequiel, que fala a respeito da profecia contra Magog. Por que exatamente? A primeira pergunta que nós temos aqui do Alisson França é: serão duas guerras de Gog e Magog? Sim. Então, só para reiterar aí o nosso pedido, que os irmãos, as irmãs que estão chegando, por gentileza, impulsionem nossa live. Estamos já com um número bom, mas vocês podem clicar agora aí no foguinho, né? Estou vendo que o foguinho está subindo. Antes era o coraçãozinho, mas como eu creio que muitos irmãos e irmãs que estão participando das nossas lives são pentecostais, eles têm preferência pelo fogo. Então, quem for do fogo aí, ó, já clica no fogo aí, no foguinho, vai fazendo o fogo subir. Também clica no aviãozinho, convide as pessoas, dê print dessa tela, coloca nos seus stories, que depois a gente republica para dar visibilidade também ao seu próprio perfil, né? Aqui no Instagram, uma mão vai lavando a outra, né? Então, quer dizer, vocês divulgam aqui a nossa live e depois nós vamos divulgar também o perfil de vocês. Assim que terminar essa live, a gente vai lá ver quem que divulgou a live, quem que tirou print e colocou nos seus stories, que a gente também vai lá e republica. E assim vai virando um círculo aí virtuoso, né? Em prol do reino de Deus. Maravilha. Tem até umas bombinhas aí. O pessoal é pentecostal mesmo. Esse é pentecostal mesmo. Mas vamos lá. Olha, tem gente importante aí. Eu vi umas pessoas, mas depois a gente comenta. Vamos lá as perguntas, então. A pergunta é se serão duas guerras, né? Bom, existem duas profecias distintas a respeito de Gog e Magog na Bíblia. Uma no Antigo Testamento, mais precisamente em Ezequiel, capítulos 38 e 39, e outra em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. Né? Pastor Hércules leu aí uma parte da profecia do Antigo Testamento, que são os dois capítulos, Ezequiel 38 e 39, Pastor Hércules leu somente a título de introdução. 6 versículos iniciais. Ponto de partida, né? Exatamente. Agora, só para esclarecer, então, são duas profecias que aludem a dois momentos distintos e a dois eventos também diferentes, né? Vamos começar pelo segundo, que é aquele de Apocalipse, capítulo 20, que é mais fácil de entender, porque ali tem todos os detalhes, né? A gente pode até ler, vou pedir aí para o pastor Hércules, por gentileza, ler, Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, fica fácil de identificar e saber a que se refere, sem nos preocuparmos a rigor com os termos, porque hoje em dia as pessoas às vezes priorizam os termos, o étimo, o que significa, tal, e às vezes se esquece de olhar para o contexto, porque é o contexto que determina o sentido. Não é o étimo é importante, mas o que vai determinar, né, de maneira conclusiva, determinante, o sentido da perícope, do conjunto de versículos que estamos analisando, é o contexto, né? O contexto imediato, a própria perícope em si, né? O contexto referencial, o contexto remoto, ou seja, todos os tipos de contexto que devemos tomar como base quando vamos, de fato, fazer uma exegese. Então, por gentileza, pastor Hércules, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, olha aí, ó, se o irmão me permitir, eu queria fazer aí uma leitura. O irmão lê uma parte, eu faço uma rápida explicação. Perfeito. Então, novamente, o irmão pode ler, por gentileza? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, aí, segura aí um pouquinho.
Então veja, acabando-se os 1000 anos. Os 1000 anos é uma referência a quê? 1000 anos, milênio, né? Milênio nós cremos e temos ensinado que o milênio para nós é literal, 1000 anos em que Cristo vai reinar na Terra, né? Depois a gente tem até uma pergunta sobre o milênio, podemos dar outros pormenores. Mas Sim. o que é importante agora para responder essa pergunta? Acabando-se os 1000 anos. Então, o que vem agora é depois do milênio. Então, onde nós estamos hoje? Nós estamos num período que podemos chamar de princípio das dores, né? Ainda não chegou o período tribulacional de 7 anos, porque a igreja não vai passar por esse período. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, aí teremos 7 anos de período tribulacional na terra. A igreja não participa, vai haver salvação, claro. E aqueles que forem salvos serão mortos, porque o anticristo fará guerra aos santos, né? A maioria dos salvos, se não todos, vão acabar sendo mortos. Aqueles que não morrerem terão a oportunidade de ingressar vivos no milênio, né? Não em corpos transformados, serão povos naturais. Os que morrerem salvos durante o período tribulacional, no fim do período tribulacional, quando Jesus voltar, ou após, vamos dizer assim, porque Jesus vem para pôr fim ao período tribulacional, mas logo após, aí esses mortos do período tribulacional ressuscitam, vão ser glorificados e, claro, a partir daí fazem parte da igreja. Aí 1000 anos nós vamos reinar com Cristo. Aí chegamos novamente na leitura. Acabando-se os 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás será solto. Por que Satanás será solto? Porque ele foi preso. Ele terá sido preso. Quando? Quando Jesus voltar, Apocalipse 20 deixa muito claro. Cristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Vão inaugurar o inferno final. O inferno propriamente dito, conhecido como Guiena, ou lago de fogo. O diabo não. Esses dois prepostos do diabo, o anticristo, um líder político, e o falso profeta, um líder religioso, vão para o lago de fogo. O diabo não. O diabo vai para outro lugar, outra região. É um abismo, é um lugar onde ele ficará preso. Estará definitivamente condenado no lugar preparado para ele e seus anjos, que é o inferno final, o inferno propriamente dito. Mas o diabo ficará preso por 1000 anos, porque Cristo vai reinar na terra, o diabo estará preso. Aí, acabando-se os 1000 anos, voltamos novamente, pastor, desculpe. Vamos lá, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então, atenção, atenção. O diabo, tendo sido solto, após o milênio, Cristo já terá reinado na terra, muitas pessoas serão salvas, haverá um grande avivamento. O grande avivamento que o mundo espera vai acontecer no milênio. Não é antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento tem um avivamento aqui e ali. No período tribulacional haverá também um grande avivamento entre o povo de Israel. Está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Deus derramará o espírito de súplica, né, sobre o seu povo. Aquela profecia de Joel 2, que teve o seu início no dia de Pentecostes, terá o cumprimento total a partir do período tribulacional, se estende por todo o milênio, mas no período tribulacional Deus trata com Israel, vai haver avivamento, por incrível que pareça, né? Haverá avivamento durante o período tribulacional entre aqueles que se converterem, os israelitas. Haverá 144 mil selados, por exemplo, né? São homens de Deus que vão fazer, são judeus, são israelitas salvos que vão fazer a obra de Deus durante o período tribulacional. No milênio, então, nem se fala. A Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Haverá um grande avivamento no milênio. Mas, mesmo assim, pessoas não vão se converter no milênio, por incrível que pareça. E alguns vão se desviar. Prova disso é que o diabo será solto após o milênio. O que ele vai fazer? Vai enganar pessoas para formar um grande exército para se levantar contra Deus,
para se levantar contra a santa cidade, que é Jerusalém. Satanás detesta Jerusalém também, porque foi ali onde Deus iniciou muita coisa. É a santa cidade, é onde Jesus vai descer por ocasião da sua manifestação em poder e grande glória, como diz Zacarias capítulo 14. E o diabo, ele vai conseguir enganar muita gente após o milênio. E o que ele vai fazer? Agora, o irmão pode ler até o fim, para não interromper mais. Por Pronto, gentileza, verso até o 8 10. diz assim: Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Olha aí como a Bíblia é claríssima, né? O anticristo e os falsos profetas já tinham sido lançados no lago de fogo. O diabo não. O diabo voltou, Deus permitiu, né? Porque nesse ponto aí o diabo ele vai cumprir algo que está na agenda de Deus. Não é que o diabo será um servo do Senhor, né? Não precisamos exagerar tanto, mas ele vai estar, na verdade, a serviço da agenda de Deus, porque isso está na agenda de Deus. Aqueles que passaram pelo milênio vão ser tentados, vão ser provados, os povos naturais, não a igreja já estará glorificada, né? A igreja estará para sempre com o Senhor, glorificada. Os povos naturais que chegarem vivos até o fim do milênio vão ser tentados, né? Já terão sido tentados pela sua própria natureza, porque a natureza caída continua nos povos naturais, mas depois sofrerão uma outra tentação vinda de fora da parte do diabo, que vai conseguir arregimentar um grande exército. Na linguagem poética da Bíblia, um exército tão grande, comparável à areia do mar. Veja aí a linguagem poética. Vai subir na largura da terra, coisa e tal. Aí você pergunta, o que Gog e Magog tem a ver com isso? Gog e Magog tem a ver por conta do termo que é usado. Agora note, metaforicamente. Uma metáfora é quando você toma uma palavra em lugar de outra para mostrar a característica de uma pessoa ou coisa. Por exemplo, quando Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ele queria dizer que ele era uma porta de fato? Não. Ele queria dizer que ele era a entrada pela qual, né, as pessoas podem ser salvas. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, né, então são metáforas, são, na verdade, comparações. Então, quando a Bíblia fala aí de Gog e Magog, não quer dizer que é uma referência direta, associando, ligando a profecia de Ezequiel 38. Não. É que será um levante tão grande que, na sua maneira de como ocorrerá esse levante, será similar ao primeiro levante. Agora nós voltamos para lá. Se em Apocalipse o termo é usado metaforicamente, Gog e Magog, lá em Ezequiel 38 é literal. Pastor Ecos já leu versículos 1 a 6, que a gente pode fazer aqui alguns destaques, né? Então, por exemplo, no versículo 2, diz assim, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog. Olha que interessante. Príncipe e chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Gog aqui é um título similar a Faraó, César. Por quê? Porque Gog não é o nome da terra, é o nome de um príncipe, né, que vai liderar um povo. Esse povo liderado por Gog, o príncipe, é o chefe. Esse príncipe é da terra de Magog. Lá em Apocalipse, Gog e Magog parece que são dois povos, Gog e Magog. Mas aqui você vê que Gog é um povo, Gog, da terra de Magog. Só que ele vai arregimentar ali um conglomerado de povos do norte. Aqui já é muito claro, olha aqui, ó. Diz claramente no versículo, aqui logo no início, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem dirige o rosto, tal,
Não, aqui o 3 fala de Meseque e Verso Tubal. 6, pastor, verso 6. Verso 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte. Né? Então, aqui claramente, vários povos são mencionados. Não há tempo aqui, a gente tem outras perguntas, para a gente ficar falando sobre cada um desses povos, explicando geograficamente, até porque a geografia e a geopolítica do mundo hoje, tantos séculos depois, tantos milênios depois, mudou muita coisa. Mas aqui a Bíblia está usando uma linguagem poética, inclusive, para mostrar que isso aqui é uma profecia de algo que vai realmente acontecer, mas a linguagem poética não deve ser tomada ao pé da letra. A linguagem poética, a profecia é literal. Só que você percebe aqui que há uma referência a povos que nem existem mais. Só que eles representam outros povos que vão surgir nessa região. Né? Então, só alguns destaques, veja aí, porque daqui a pouco eu vou responder a pergunta principal, que é quando isso vai acontecer. Porque o outro evento já está claro, é depois do milênio. A Bíblia é muito clara, não tem o que questionar. Depois do milênio, pronto. E são os 4 cantos da terra, não é só do norte. Então é outro evento, não tem nada a ver com esse aqui. Esse aqui é antes do milênio. Só que a questão é quando exatamente. Né? É isso que é difícil de determinar, mas nós podemos saber que é antes do milênio. E é depois do arrebatamento da igreja. Né? Não é antes, é depois. É depois, que Deus só vai tratar com Israel depois do arrebatamento da igreja. As profecias sobre Israel têm seu cumprimento a partir do arrebatamento da igreja. Irmão Ciro, mas Israel já não foi restaurado nacionalmente? Sim, mas a profecia de Ezequiel 37 não fala de restauração nacional apenas. Tem restauração nacional e espiritual. E essa restauração plena só vai acontecer, de fato, no período tribulacional, quando Deus vai tratar com Israel. Mas olha aí que interessante. Então, o versículo 2, Gog da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. O versículo 4, olha que a linguagem poética que eu falei. Deus diz, te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos. É uma linguagem poética. Claro que não é literal o anzol, né? Aí é uma linguagem poética, mas descrevendo algo que realmente vai acontecer. Aí se mencionam também cavalos e cavaleiros, que alguém poderá estar questionando, mas hoje em dia ninguém vai mais para a guerra com um cavalo, com um cavaleiro. Hoje tem aviões e mísseis e tal. Então, você observa que é uma linguagem poética, manejando todos a espada. Aí menciona os persas, né? Persas, etíopes, os de Put. Claro que eram povos daquela época. Não teria sentido Deus falar por meio de Ezequiel naquela época e dizer para o povo, porque isso aqui teve destinatários originais. Imagina as primeiras pessoas recebendo essas cartas e dizendo, olha, cuidado, a Rússia, por exemplo, a China, estou citando como exemplo, estou dizendo que é. A Rússia, a China, cuidado, a Turquia. Eles nem sabiam que esses povos, né, existiriam futuramente. Então, Deus, claro, se vale de referências que eles conheciam, né? Referências geográficas que eles conheciam. Mas o que está claro é que haverá um levante do extremo norte contra um povo. Que povo é esse? Se você continuar lendo, o versículo 8 diz assim, virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se fazia um deserto, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Aqui já tem uma informação adicional. Além de mostrar que esse inimigo do norte vai se levantar contra Israel, diz que Israel, no momento em que sofrer o ataque, estará habitando seguramente. Isso faz até alguns intérpretes dizerem que vai ser no milênio. Não, no milênio não haverá guerra. No milênio cessarão todas as guerras. Então não pode ser no milênio e nem depois do milênio, é antes do milênio. E quando é?
Veja, alguns eruditos dizem que vai ser no fim do período tribulacional, alguns eruditos associam essa batalha com a batalha de Armagedon, mas eu não vejo semelhança. Por quê? Porque na batalha de Armagedon, Israel não estará em paz, pelo contrário. Os exércitos do anticristo vão estar marchando contra Israel. E a profecia de Apocalipse 12 deixa claro que o remanescente vai estar, inclusive, em fuga, sendo perseguido pelo dragão, sendo perseguido ali pelo anticristo, que é o preposto de Satanás. Então vai ser um momento difícil para Israel. Não é um momento de paz. Quando Gog e Magog, quando Gog da terra de Magog se levantar contra Israel, Israel não vai estar no momento de guerra, vai estar no momento de paz, um momento de tranquilidade. Tudo indica que esse momento é o início do período tribulacional. Por quê? Porque no início do período tribulacional, biblicamente, haverá um período de paz. Paulo até profetizou lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 e 3, né? Quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá a repentina destruição, porque o mundo vai estar vivendo um momento de paz, um momento de tranquilidade, né? Como aquele momento quando Amós profetizou, por exemplo, em que Israel e Judá estavam ali num período de 10 anos de paz, mais ou menos, não havia guerras, porque o Egito tinha se enfraquecido, a Síria estava se levantando, se arregimentando, mas ainda estava longe. Israel e Judá fizeram as pazes. Jeroboão II, juntamente com Uzias, lá de Judá, estavam em paz. Só que veio Amós e profetizou: não, isso aí não é paz, não. Está vindo, o mal está vindo por aí. Vocês estão achando que está tudo em paz? Não tem paz, não. Virá guerra. A espada do Senhor. Deus rugirá. Amós falou claramente. Ou, trazendo para os dias de hoje, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, acabou a Primeira Guerra, os povos ali também se confraternizaram, o mundo está em paz, que maravilha. Mal sabiam eles que em 1939 viria uma outra guerra, pior ainda, a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, aqueles 15, 20 anos de paz, na verdade, era algo ilusório. Então, no começo do período tribulacional, será um período mais curto, o mundo vai achar que está tudo bem, está tudo tranquilo. Finalmente chegamos à paz. Agora temos uma governança global. Agora temos um líder mundial, um líder diplomático, um líder que está pondo tudo em paz. Eu creio que vai ser nesse período que Gog vai se levantar contra Israel. E possivelmente, pasmem, o próprio anticristo vai se aliar a Israel, para ajudar Israel contra Gog e seu exército. Mas não será necessário, porque o texto deixa claro que Deus vai derrotar aquele levante. Né? Versículo 11 diz, concluindo agora, pastor Hector, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, né? Dizem lá o conglomerado de Gog, habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. Vão se levantar contra o povo que se congregou dentre as nações. É Israel, claramente, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Né? Aí o versículo 14. Portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia quando o meu povo Israel habitar em segurança? E aí, eu vou pedir a gentileza do irmão, só para concluir, o irmão leu 6 versículos do capítulo 38, eu vou pedir para o irmão ler mais 6, só que do capítulo 39, e agora eu termino. Ezequiel 39, 1 a 6. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás,
porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Então, olha que interessante esse último versículo aí. Diz antes que Deus vai derrotar o conglomerado de Gog. Gog é o líder, é o príncipe, né? É o líder desse povo aí, que hoje em dia estão falando que é o Putin, né? Só que não é para hoje, não é para hoje. A profecia é para depois, né? Estão achando que é o Putin. Mas isso é escatologia especulativa. Agora, olha interessante o versículo 6. Enviarei um fogo sobre Magog. Ou seja, Deus não só vai destruir os exércitos de Gog dentro de Israel, porque eles vão ser mortos dentro, eles já terão ocupado ali Israel, os montes, mas vão ser derrotados lá. E Deus vai enviar ainda fogo contra a terra, lá de onde eles saíram, Magog, a terra de Magog. Então, resumindo, são dois eventos diferentes. Um é depois do milênio e o outro é antes, bem antes, talvez no início do período tribulacional. E eu concluo aqui porque agora que eu vi, meu Deus, as horas passam depressa. É que o assunto é palpitante, mas os irmãos ainda têm a oportunidade de aprender também a respeito deste e de outros temas, realizando o nosso curso de perguntas escatológicas. O curso de perguntas escatológicas são 101 perguntas didaticamente selecionadas para uma abordagem sobre toda a questão escatológica para os nossos irmãos. Tá? E o pastor Ciro está com o material aí também na mão. Então você pode adquirir o curso Perguntas Escatológicas do CETAGB e estar se especializando. Deixa eu fazer aqui um negócio para que os irmãos tenham condições. Tire um print da tela, aqui vai ficar os nossos telefones fixos, o nosso contato de WhatsApp da secretaria, o nosso e-mail e também o site, além das redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. CETAGB é o nosso perfil oficial. Tire um print da tela, porque nós vamos voltar aqui para continuarmos com a nossa pauta. As duas próximas perguntas dizem respeito ao milênio. Vamos lá? Haverá templo no milênio? É a pergunta feita pelo nosso irmão Silvio Escalante. Olha, eu gostaria de dar uma resposta tão longa quanto essa primeira, mas aí, se eu fizer isso, vai ficar complicado. Nós temos várias perguntas aí, então eu vou dar uma resposta objetiva e vou estimular os irmãos a fazer o curso, porque no curso você tem todas essas respostas, modéstia à parte, né? É um curso rápido, mas você vai ter um material que você pode estudar. Então, haverá tempo no milênio? Vou responder objetivamente. Sim. Agora, a dúvida que existe é se esse templo é o templo que vai ser construído por ocasião do período tribulacional ou se é um outro templo, um quarto templo, digamos assim. Eu penso que será um terceiro templo que vai subsistir, porque a Bíblia não diz que o templo que será construído para o período tribulacional será destruído. Só diz que vai ser profanado. E a outra questão também é que Ezequiel, quando você lê os capítulos 40 em diante, né, até o 48, você vê que as designações, as características dele são diferentes do templo original, né? Quando a gente fala do templo de Salomão, e depois o templo foi reconstruído no templo de Esdras e Neemias, e depois passou por um aperfeiçoamento, quer dizer, do ponto de vista de Herodes foi um aperfeiçoamento, mas ele mudou completamente muita coisa da ideia original e tal, né? Mas o templo mencionado em Ezequiel, ele é muito diferente, ele tem outros pormenores que não dá tempo de explicar, né? Eu até recomendo aqui o livro do teólogo suíço Roger Lieb, que é um livro muito bom, né? Roger Lieb, um teólogo suíço. E também, quem gosta de ler em espanhol, o CETAGB tem... Qual o título, pastor, do livro? Você não falou o título do livro. Mas é o comentário bíblico de Ezequiel. Tá. Eu acabei não falando. É Ezequiel, comentário bíblico de Ezequiel, de Roger Lieb. E também também o nosso material em espanhol, né?
o nosso material em De espanhol também Ezequiel. pode... É o comentário da lição de Ezequiel. Ah, sim, Ezequiel, né? Isso. Ezequiel, su mensagem, me fugiu É, agora o nome, né? eu não me recordo aqui agora. Mas é isso aí. O comentário de Ezequiel em espanhol do CTIM, Verdade. né? É Esse isso é do mesmo. CTIM, né? O comentário é esse mesmo, é do CTIM. É que eu falo CETAD porque nós estamos aqui, mas é do CTIM. Porque é um Do material em CETAD. espanhol que nós fornecemos para as igrejas fora do Só, país. só para os irmãos entenderem rapidamente, CTIM é o Seminário Teológico Internacional, que Isso. é o mesmo CETAD, né? Só É a que instituição por meio da qual a gente fornece o material para as igrejas fora do país. para o mundo hispano. Então só para resumir aqui, para eu não me alongar, haverá um terceiro templo. Existem profecias sobre o terceiro templo. Por que terceiro? Porque o primeiro foi o de Salomão. O segundo foi o de Esdras e Neemias, que Herodes embelezou, né? Depois foi destruído no ano 70 e até hoje, né, ano 70 da era cristã, até hoje não foi reconstruído. Nós sabemos que ele será reconstruído por quê? Porque tem pelo menos duas, tem mais, mas eu vou citar pelo menos duas, são muito claras, né? No Novo Testamento, que no Antigo também tem, mas no Novo Testamento, você tem Mateus 24:15, Jesus falou, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, né? Quem lê, entenda, e ele começa a dizer o que vai acontecer no fim do período tribulacional, na grande tribulação, mais precisamente. Então, quando Jesus fala aí, quando ele fala do abominável da desolação no lugar santo, ele está falando justamente que o templo será reconstruído. Por quê? Porque ele refere-se ao que Antíoco Epifânio fez mais de 100 anos antes de Cristo vir ao mundo, né? no período intertestamentário. Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio, ele profanou o templo ainda estava de pé, ele profanou o templo, ele introduziu uma estátua de Zeus, ele sacrificou porco, né, uma abominação para os judeus isso, ele sacrificou porco no templo, ele proibiu os israelitas de cultuarem a Deus. Então Jesus falou de algo que os israelitas sabiam muito bem, e os judeus, e os discípulos eram israelitas. Então Jesus falou, olha, quem lê entenda, Marcos, né, pelo que tudo indica, foi Marcos que acrescentou essa parte, quem lê entenda, depois Lucas ele explica, né? É interessante como os evangelhos se harmonizam. Mas Marcos, ele diz, quem lê entenda. Por quê? Porque Jesus estava querendo dizer o seguinte, olha, o que aconteceu no tempo de Antíoco Epifânio foi apenas uma amostra, porque isso vai acontecer de novo. E Jesus diz quando, porque ele cita lá o período tribulacional, né? E a outra passagem, aí nós poderíamos ler, por gentileza, ou melhor, acho que eu nem vou ler para ganhar tempo, mas é aquela passagem, segundo os Tessalonicenses 2, que diz lá que não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifesta o homem do pecado, o qual se opõe, se levanta contra tudo, se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, aí também é uma outra referência ao templo, que o templo será reconstruído. Então, no milênio haverá templo. Possivelmente esse mesmo templo que será reconstruído no período tribulacional, que vai ser, claro, aí nesse caso, reformulado. Porque se você ler Ezequiel 40 a 48, e Roger Lieb diz o seguinte, eu citei Roger Lieb, eu tenho até uma citação dele aqui para ler, que é a seguinte, Roger Lieb diz, no futuro será construído o terceiro templo, que será profanado pelo anticristo, segundo os Tessalonicenses 2, versículo 4. Esse templo descrito por Ezequiel será o terceiro, né? Roger Lieb, então, afirma que será mesmo o terceiro. E o Senhor Jesus Cristo, após a sua volta como rei do mundo, o modificará e aperfeiçoará, exatamente de acordo com o plano descrito em Ezequiel 40 a 48. Esse será o último templo do povo de Israel aqui na terra. Então, a dúvida que existe é que se o templo do milênio será o terceiro ou quarto.
Eu, como Roger Libby, penso que será o terceiro, porque não tem nenhum texto que mostre que o templo será destruído novamente. Ele será profanado, mas eu creio que não será destruído, ele vai ficar de pé, mas Jesus vai remodelá-lo, vai modificá-lo, porque o que se menciona em Ezequiel é diferente, né? As características, né? Isso aí é um estudo longo e tal, para você falar. No nosso comentário em espanhol, a gente menciona, né? As características do templo do período de 1000 anos, do milênio. Maravilha, meu pastor. Quero deixar aqui uma saudação para o pastor Adriano Aoki, eu vi que ele está com a gente. Pastor Adriano, que está no Japão servindo a Deus, num grande trabalho missionário ligado à nossa igreja do Belenzinho, em São Paulo. Deus abençoe o irmão grande amigo. pastor Adriano Aoki, que está conosco aqui. Muito bem, meu pastor. O Abimael Monteiro está querendo saber, assim como vários dos nossos irmãos que estão conosco aqui, se no milênio haverá morte. Esse Então, povo morrendo. Tem um irmão que está fazendo uma pergunta aqui. Essa pergunta deste irmão, ela é recorrente, né? Porque toda live ele faz essa pergunta também, mas na verdade já foi registrada e ela vai voltar. Se as pessoas vão morrer, e para onde é que vai a alma, o espírito desse povo que vai morrer durante o milênio? A pergunta do Abimael é só essa. Haverá morte no milênio? Ué, mas se a pessoa morre hoje, para onde que vai a alma? Vai para o lugar intermediário. No milênio é a mesma coisa, não vai mudar nada. Né? A alma vai para o lugar intermediário. Se morreu salvo, vai para o paraíso. Se morreu condenado, vai para o Hades. Porque o Hades é mencionado depois ainda do milênio, não muda nada. Pode ver que lá, por ocasião do juízo final, que é depois do milênio, diz que o Hades dará os seus mortos. Então não tem diferença nenhuma do que é hoje. É um período de Cristo vai reinar e tudo, mas aquela explicação que nós demos para os dias de hoje também serve para o milênio. Quem morrer no milênio é a mesma coisa. Salvo, a alma vai para o paraíso. Perdido, a alma vai para o Hades. Como acontece hoje. Né? E vai morrer. Haverá morte no milênio? Haverá. O que é o milênio? O milênio é o reino de Cristo na terra com todos os seus santos. Será um governo mundial supremo, diferente de todos os anteriores. A igreja glorificada participará ativamente desse governo verdadeiramente justo sobre todos os povos naturais do mundo. Né? Cessará a ferocidade dos animais e haverá longevidade. Entretanto, o pecado permanecerá na terra, que está dentro das pessoas, né? Já que está dentro das pessoas não glorificadas. Já que das pessoas não glorificadas, ou seja, no caso das pessoas glorificadas, os salvos, o pecado já terá sido vencido, né? Não haverá mais a presença do pecado. E aí, então, se haverá na terra povos naturais, obviamente vai haver morte, vai haver pecado. Ah, mas o diabo não vai estar preso? Vai, mas o diabo, ele é o tentador, mas nós não somos tentados só pelo diabo. Nós somos tentados também a partir da nossa própria natureza. Então, os povos naturais terão uma vida normal, haverá longevidade, porque Cristo estará reinando, cessará a ferocidade dos animais, haverá um cuidado, claro, não haverá poluição que tem hoje, não haverá guerras e tal. Então, as pessoas terão uma qualidade de vida melhor, e isso tudo vai contribuir para a longevidade. Longevidade. Mas Isaías capítulo 65, versículo 20, que nós já lemos aqui tantas vezes, diz que haverá morte. Né? Diz que haverá morte. As pessoas vão morrer. Vão morrer mais tarde, porque vão ter uma vida longa, mas vão morrer. Né? Ninguém vai viver 1000 anos. Não diz o texto bíblico que as pessoas vão viver 1000 anos. Diz que o jovem morrerá de 100 anos. Porque isso significa o quê? Que a pessoa com 100 anos ainda vai estar no pleno vigor da juventude. Mas uma hora ela vai morrer. Né? Porque é uma pessoa ainda com o corpo mortal. Né? O mortal se reveste de imortalidade, e o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade na ressurreição. Né?
por ocasião do arrebatamento, vai acontecer isso. Essas pessoas que passam pelo milênio também, quando elas morrerem, se morrerem salvas, vão ressuscitar em algum momento e serão glorificadas, né? Mas vão ter uma vida normal, né? Uma vida normal, claro, numa condição muito melhor, infinitamente melhor do que nós vivemos hoje. Mas vamos adiante, pastor Alex. Eu creio que essa pergunta Com já, certeza. Vamos já lá. foi bem focada aqui também, né? Isaías 65, 20, para quem quiser ler, é o texto que mostra que haverá morte no milênio. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Rosa. É... Rapaz, tem uns nomes que o pessoal coloca que é complicado, né? Aqui acho que é Ednei do Rosário, se não me engano é isso. A mulher grávida, que não é cristã. A mulher grávida. Só um minutinho para eu corrigir um erro. Só um minutinho para eu corrigir um erro. Isso aqui é importante corrigir. O irmão está falando aqui, ó, vão ressuscitar depois do milênio. Quem vai ressuscitar depois do milênio são os ímpios. Né? Aí é claro, é a segunda morte, é aqueles que vão ressuscitar para ser condenados. Agora, os salvos não diz que eles fazem parte da primeira ressurreição. Então, eu creio que eles vão ressuscitar num outro momento, né? Antes ainda do juízo final. Porque quando comparecerem, no juízo final, a igreja toda estará reunida. Não na qualidade de ré, né? Porque a igreja não será julgada, né? Não participará do juízo final na qualidade de ré. Esses que ressuscitam aí nesse texto que o mencionou são os ímpios, né? Os outros mortos, né? Porque aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, claro, vão ressuscitar antes do juízo final, né? Para estar com o Senhor. Mas desculpa, pastor Alex, é só para... Depois dessa pergunta, claro, vai voltar, né? Com certeza. A mulher grávida que não é cristã, no arrebatamento, o que acontecerá com a criança? Essa também é uma dúvida que ela acaba sendo recorrente. Muitos irmãos têm essa dúvida, porque acham que no arrebatamento a criança vai romper com a barriga da sua mãe ali e vai acontecer uma misteriosidade. Na verdade, não é nada disso. É muito simples, né? O que vai acontecer aqui. Mas, pois bem, o que é que acontecerá com a grávida que está com o neném ali em desenvolvimento dentro do seu útero e também com a criança? A Bíblia tem aquela ênfase, né? No sermão profético, ai das grávidas, ai das grávidas. E se você não olhar o contexto, você vai achar que aquilo realmente é uma referência, que eu já vi muita gente pregando, inclusive, o pastor Alex também já deve ter visto, como se fosse algo ligado ao arrebatamento. Né? Ai das grávidas, por que ai das grávidas? Porque a mãe que não for crente, tal como as criancinhas estão salvas, naquele momento a criança vai sair do seu ventre, ai das grávidas. Né? O texto ali não está falando disso, porque ali é uma referência à dificuldade que toda a população civil de Israel, especialmente as mulheres gestantes, né, vão ter de escapar ali da chegada iminente do exército do anticristo. Ali já é uma referência à batalha do Armagedon, né, quando os exércitos do anticristo estiverem marchando contra Israel para destruir Israel, como está lá em Apocalipse capítulo 16 em diante. Aí o Senhor vem para socorrer o seu povo, mas vai haver ali um momento difícil, né? Um momento de dificuldade. Eu vou tirar o olho aí da tela para eu não me distrair com o que as pessoas estão escrevendo. Então, o que acontece? Esse ai das grávidas, então, não tem nada que ver com o arrebatamento. É uma referência ao que vai acontecer lá em Jerusalém, com os israelitas, que vão estar fugindo. Jesus falou do dia de sábado, orai para que a vossa fuga não seja no sábado, porque o sábado é o dia do descanso para os israelitas. Né? Imaginem, no inverno, pode ter neve no inverno, neva naquela região. Muita gente pensa que não, mas pode nevar, né? Então, imagine a fuga acontecer num momento como esse. Então, é tudo isso que Jesus está falando. Agora, aproveitando, então, a pergunta, como as pessoas associam ao arrebatamento, o que vai acontecer com as criancinhas que estiverem nos ventres de suas mães? Ou seja, numa condição
intrauterina. Porque Jesus foi claro a dizer, deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino de Deus. Isso nos leva a crer, né, não tem como fugir disso, que no caso daquelas crianças que estão ainda na fase da imaturidade, que não tem discernimento, a graça de Deus alcança essas crianças antecipadamente e elas são salvas, né? Mesmo não podendo crer e se arrepender, porque ainda não têm as faculdades plenamente desenvolvidas, então estão salvas. Então, partindo dessa premissa de que todas as crianças na condição intrauterina estão salvas, então veja bem, está salva a criancinha que está no ventre de uma serva do Senhor e está salva a criancinha que está no ventre de uma mulher que é ímpia, que até blasfema contra Deus. Irmão Ciro, então o que vai acontecer no arrebatamento? Alguém dirá, é óbvio, no arrebatamento, a mulher grávida, a criança vai sair do ventre. Bom, eu acho que a gente não tem elementos na palavra de Deus para fazer essa afirmação. Eu prefiro raciocinar, né, de uma maneira natural, né, e seguir as leis que o próprio Deus estabeleceu. Por quê? A criança no ventre materno, embora seja uma outra vida, não é uma extensão do corpo da mulher, né? Por isso que nós fomos contar ao aborto, porque embora esteja no ventre da mulher, é outra vida, é outro ser humano. Então veja bem, só que esse outro ser humano, apesar de ser outra vida, depende, enquanto está na condição intrauterina, depende da vida da mãe. Então, raciocinando de uma maneira sem entrar no campo de algo espetacular, né? Claro que o arrebatamento será espetacular, mas raciocinando de maneira natural, mas sem forçar o texto, sem forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz, a criancinha que estiver no ventre de uma mãe salva, se a mãe vai ser arrebatada, obviamente, claro que a criança também será, porque não tem sentido Deus separar a criança salva da mãe salva. Se as duas são salvas, são dois crentes em Jesus, vamos dizer assim, são dois salvos que vão ao encontro do Senhor nos ares, né? Eu falo dois crentes em Jesus porque mesmo a criancinha, ela é alcançada pela graça preveniente do Senhor, a graça que vem antes, vamos dizer assim, né? No caso da mulher não salva, a criancinha estaria salva naquela condição, mas como depende da vida da mãe, eu penso que a vida vai seguir normalmente para ela. Se a mãe morrer, essa criança, claro que depende da vida da mãe, também vai morrer e também será salva, né? Mas essa mãe vai ingressar no milênio. Se a criança, no período tribulacional, se a criança vier a nascer no período tribulacional, vai ter a sua vida normal, se sobreviver, vai ingressar no milênio, como parte dos povos naturais. Mas tudo isso não é nada assim dogmático, né? É apenas um raciocínio. Alguns preferem pensar de maneira assim, não, vai ser algo extraordinário. Eu não penso dessa forma, eu penso exatamente dessa maneira. A criança sempre vai depender da vida da mãe. Se a mãe for salva e arrebatada, claro, a criança também será. Se a mãe não for salva e estiver na terra, a criança vai nascer e vai ter o seu desenvolvimento, normalmente, mesmo num período tribulacional, né? Mas vai ter o seu nascimento, né? E há outros pormenores que a gente explica também no curso, mas eu vou parando por aqui que as horas já estão avançadas. Tá certo, meu pastor. Nós vamos fazer o seguinte, ó, a próxima questão que está aqui em nossa pauta diz respeito aos 144 mil e o Alan está pedindo um esclarecimento a respeito da doutrina conforme ensina os testemunhos de Jeová a respeito dos 144 mil. Nós não compartilhamos do pensamento dos testemunhos de Jeová, então nós vamos deixar esta questão para a próxima a nossa próxima aula, quarta-feira que vem. Não é?
Isso, vamos deixar para a próxima a partir daqui. Poderia falar sobre a transfiguração, alguma relação com as testemunhas do Apocalipse? Israel será salvo durante ou depois da grande tribulação? A Bíblia diz que após o reino milenar, Satanás será solto e enganaria novamente. Quem seriam os enganados desta época? No milênio, além dos salvos da tribulação e os crentes que antes foram arrebatados, haverão anjos? E aí segue as questões que nós vamos deixar para a próxima aula. Lembrando a todos que eu vou aproveitar um minutinho que nos resta aqui para falar do curso de perguntas escatológicas. Vou deixar aqui o contato para que você possa adquirir o curso. O telefone fixo da escola. Lembrando que amanhã, quinta-feira, não tem expediente porque é feriado, né? Mas você pode adquirir também chamando através do WhatsApp, encaminhando e-mail ou acessando o nosso site. Você consegue fazer a aquisição direto através da seção de cursos ministeriais. Também nas nossas redes sociais, inclusive aqui na bio do nosso perfil no Instagram, você tem também os meios de acesso para adquirir não só o curso de perguntas escatológicas, né, que é este aqui, mas qualquer um dos cursos que são ofertados pelo CETADB. Curso básico, médio e avançado de teologia, bacharel livre em teologia e cursos de formação e capacitação ministerial. Convidando a todos para estarem atentos à divulgação que nós estaremos publicando amanhã, dando conta do lançamento do novo curso do CETADB na segunda-feira. Os irmãos que podem, não percam, porque será uma bênção. O pastor Ciro está mostrando aí o sumário do livro com os temas. São 101 perguntas escatológicas ou perguntas vinculadas, ligadas ao tema da escatologia bíblica, que são respondidas de forma didática para que os nossos irmãos possam estar aprendendo com profundidade a respeito desse tema. Adquira já o seu curso Perguntas Escatológicas. Certamente será uma bênção. O presbítero Alisson chegou, Deus abençoe. O pastor Evandro, eu vi que chegou também o pastor Evandro ali. Deus abençoe. O Alisson realizou a formatura do curso de discipulado cristão lá na igreja em Campo Grande, no Rio Grande do Norte. Quero aqui agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco de todas as regiões do país e também de fora, né? Vários irmãos que nos acompanharam também de outros países onde nós temos o curso. Nós temos hoje 24 países que são atendidos pelo CETADB e ainda este mês já estamos providenciando tudo para começarmos a atender também Angola com as opções de curso que o CETADB tem disponibilizado a todos os irmãos. Pastor Ciro, a oportunidade é sua para suas considerações finais, a fim de que possamos encerrar a nossa aula, esta de número 114. É o Clark Kent, né? O super-homem faz assim, né? Desse Superman. jeito. Tá frio aí, Tá frio aí? Tá frio. Eu desliguei o ar-condicionado aqui porque prejudica a minha garganta. Mas aqui dentro do escritório do nosso estúdio, eu tô suando. Eu tô suando aqui. Lá fora tá frio. Eu saí lá fora para poder imprimir a pauta da aula, fui lá na secretaria da escola, e aí lá fora tá frio. Eu saí só de camisa, como estou aqui, e me arrependi. Fui lá, aproveitei para vestir a Sophie. A Sophie faz uma manobra lá e ela tira a roupa dela. Aí eu fui lá e vesti a bichinha de novo, porque lá fora tá frio. Ih, rapaz, é frio. Bichinho sente, né? Com certeza. Mas tá bom. Muito bom. Então, semana que vem, vocês viram aí, a pauta tá recheada e vamos dar respostas sucintas e objetivas, porque são várias aí. E nós vamos concluir, então, essa série na semana que vem. Prazer, pastor Herto, estar aqui novamente. Deus abençoe. Satisfação. Pessoas importantes que entraram aí. Que Deus abençoe. Todos são importantes, né? Mas tem algumas aí que são famosas, né? Aí Deus abençoe. Maravilha. O Alisson está ali. O Alisson esteve comigo nesse final de semana que passou. Nesse final de semana que passou, nós estivemos juntos lá em Campina Grande, na Paraíba, participando da posse do pastor Dari Ferreira da Silva, que é o novo pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Campina Grande e da convenção da Comead CGPB, que é a convenção ligada ali, sediada, né, em Campina Grande. Amém. Estivemos juntos lá, o Alisson até pagou meu almoço, velho. Pensa num rapaz abençoado esse aí. Rapaz, o Alisson. Pagou o meu almoço lá, foi uma benção. Ainda me conduziu para João Pessoa, que eu só consegui voo para João Pessoa, mas deu tudo certo, o nome de Jesus foi glorificado,
abraçamos os irmãos que fazia tempo que nós não víamos, porque, na verdade, quando iniciou a pandemia, nós tínhamos estado, naquela semana anterior, realizando uma formatura, inclusive na cidade de Campina Grande, depois estivemos com o pastor lá mesmo, depois descemos, visitamos algumas cidades ali, e, enfim, começando a pandemia, eu retornei para o Paraná, o Alisson retornou para o Rio Grande do Norte, e estamos aqui vivos, servindo a Deus com alegria. Deus abençoe o Alisson, assim como a cada um dos irmãos que estiveram conosco. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Pastor Ciro, Deus abençoe você. Transmita a nossa saudação, irmã Luciana, irmã Júlia. O Senhor vos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Pai do Senhor, igualmente. E até a próxima. Amém.